Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para cada um de vocês que está acompanhando a continuidade dessa especialização e que está aqui com a gente já no módulo 13 e que estamos avançando já em cada uma dessas videoaulas. Hoje vamos discutir um pouco esse tema tão importante, que é como criar a base teórica para meu estudo. Pois bem, vamos dar início à nossa aula, já aqui estamos com os slides também, e como criar a base teórica para o meu estudo. Lembrando que a base teórica, sim, de qualquer texto acadêmico científico, gente, é a espinha dorsal que sustenta todo o arcabouço argumentativo do seu texto. Então, por isso, a base teórica é extremamente importante. Não existe um TCC se não tem uma base teórica sólida, se não tem uma base teórica mais elaborada. Não simplesmente citar autores por citar, não somente isso. Tem que ser um diálogo com os autores. Então, por isso, lembre-se que a base teórica é a espinha dorsal que vai sustentar todo o arcabouço argumentativo do seu texto. Para essa aula, vamos ter 4 pontos muito importantes. Primeiro, planejamento para construir a base teórica. Vamos entender um pouco mais como seria isso. Avaliação e categorização das fontes teóricas, porque vamos nos deparar com várias fontes, diversos tipos de fontes teóricas. 3, procedimentos na composição da base teórica. Como vamos proceder para elaborar nossa base teórica? Sim? E, por último, recomendações para citar autores. Mais uma vez, vamos falar um pouco sobre a citação dos autores, que é extremamente fundamental em qualquer quadro teórico, em qualquer base teórica de qualquer pesquisa. Lembrando, gente, que o quadro teórico funciona para desenvolver a análise sobre o problema e a pergunta de pesquisa. Sempre. Vocês lembrem ali que a gente discutia sobre o processo de construção do problema, da identificação do problema, da elaboração da pergunta de partida, da pergunta de pesquisa. Então, por isso é necessário o quadro teórico. E também para avaliar a hipótese que vocês devem propor, né? Da qual o pesquisador, a pesquisadora, enfim, apresentará uma possível e factível resposta a esse problema planteado, né? Então, para isso, vamos a desenvolver esses 4 pontos. Alguns aspectos que nós consideramos. Primeiro, planejamento, gente. Não existe um método único para a construção de um quadro ou uma base teórica de qualquer trabalho. Não existe um método único. Tudo é um planejamento. Então, não tem uma fórmula mágica, não tem aqui a solução para o problema na construção do quadro ou da base teórica é essa, não existe. Cada um vai ter que desenvolver suas próprias técnicas, suas próprias habilidades no levantamento de dados e na construção da base teórica. O que a gente pode fazer é dar algumas dicas, algumas recomendações, como essas que vou apresentar aqui para vocês. Primeiro, a busca pelo embasamento teórico e empírico é, de fato, uma atitude do pesquisador. Vocês mesmos são os que têm que ir a procurar esse embasamento teórico do seu TCC. Sim? Ao longo desses módulos, vocês se depararam, nós, os docentes, apresentamos para vocês muitos textos, mas vocês se depararam com vários textos, com alguns textos com os quais vocês têm afinidade, e aí entra o espírito do pesquisador que cada um de nós devemos ter dentro de si mesmo, que é ir e procurar um pouco mais, ir além do que nos foi dado. Sim? Então, por isso é uma atitude do pesquisador. Tanto embasamento teórico quanto empírico, que são informações específicas, não somente teóricas, mas informações específicas e diretas do nosso tema de pesquisa, também devemos procurar, ok? Depois, também, eu recomendo muito para vocês evitar o efeito deserto. O que é esse efeito? O que é essa situação?
Sim, esse momento no qual muitos pesquisadores se deparam. É um momento estressante quando você quer procurar informações e não sabe por onde começar. Eu acho que muitos de vocês já devem ter passado por isso. Eu queria pesquisar tal tema para meu TCC nesta especialização. Mas aí eu não sei como procurar, eu não sei como encontrar autores. Então é um momento de solidão, um momento de deserto. Então temos que evitar isso. E como vamos evitar? Começando a ler, começando a procurar fontes, ler os textos que nós temos, ler os textos que conhecemos sobre o tema que queremos pesquisar, e assim, na medida em que vamos lendo os textos, vamos abrindo espaço, e esses próprios textos, esses mesmos textos, vão revelando outros textos que nos vão levar para outros patamares na dimensão da compreensão do nosso tema de pesquisa. Também no sentido contrário, esse efeito de certo quando a gente se vê perdido em um emaranhado de informações, de um excesso de dados nos quais mergulhamos sem nenhum planejamento, porque esse seria tudo o contrário. Quando começamos a procurar sobre um tema específico de TCC para direitos humanos, por exemplo, a questão de segurança alimentar ou segurança ambiental ou segurança política, vamos pelo exemplo de segurança alimentar em uma determinada região, sim, no bairro ou na cidade onde meu centro educativo está localizado, eu começo a procurar e encontro um monte, um oceano de informações. Eu posso também estar me perdendo, porque tem tanta informação ali que eu não sei processar. Então, também podemos nos encontrar em um momento deserto, só que tudo pelo contrário. No primeiro caso, porque não sabemos o que pesquisar ou não encontramos, e no segundo caso, porque temos já um excesso de informação. Então, por isso, temos que evitar essas situações. Aí vem uma advertência: cuidado, existe a tentação frequente de integrar a todo custo os mais diversos pontos de vista teóricos possíveis encontrados durante a fase de levantamento de dados, sob o pretexto da base teórica ficar completa. Quer dizer o quê? Que às vezes pensamos que para a base teórica do nosso TCC fique bem sólido, bem robusto, temos que abranger as mais diversas perspectivas teóricas sobre o tema. E isso é impossível. Primeiro, porque nós temos uma limitação de páginas ali para o nosso TCC. Segundo, porque não é um objetivo você interpretar um fenômeno à luz de 50 autores ou à luz de 30 teorias específicas sobre direitos humanos ou teorias da sociologia. Não é esse o objetivo. O objetivo é aprofundar no tema a partir, sim, de uma seleção de alguns autores, mas não uma lista enorme de autores, porque então não vamos ter tempo de aprofundar e nem de dialogar com todos os autores como deveria ser. Uhum. Então, vamos pensar na nossa limitação do nosso TCC, que é uma limitação não muito ampla, sim, mas temos também a possibilidade de dialogar com autores de alguma forma em um determinado nível, né, de especialização. Por isso, tudo isso que eu falei agora nos leva a que cometamos certos erros, entre eles excesso de autores, excesso de teorias aqui circulando na minha análise, pode levar também a que o meu estudo, o meu TCC, fique um pouco sem foco, desconexo e não tenha praticidade. Por isso é importante que a gente atenta a evitar esses erros. Segundo ponto importante na nossa aula de hoje, avaliando a categorização dessas fontes. Sim? Então, como vamos fazer? Temos que delimitar as fontes para as mais valiosas das pesquisas. Quando você se decidiu pelo tema e você começou a pesquisar e encontrou vários autores, encontrou vários textos, você vai ter que ir delimitando. Lembre-se do processo de delimitação do seu tema, né? Ir do macro para o micro, sempre do macro para o micro. Delimitar de forma espacial, né? No Brasil inteiro, ir pela região sudeste, pelo estado, São Paulo, Minas Gerais, enfim,
ou se você quiser somente analisar a política pública da sua cidade. Pronto, específico. Vamos do macro para o micro. Também de tempo, também vamos delimitando 2010, 2015, somente o que foi produzido entre 2010 e 2015, análises sobre tal assunto, enfim. Então, tudo isso vai depender de como você vai delimitar suas fontes. E quando identificar uma fonte decisiva, eu recomendo que você leia essa fonte por inteiro, sim? Não vamos fazer leituras rápidas, porque é necessário compreender a argumentação completa em seu contexto original. Se eu estou pesquisando sobre segurança alimentar e direitos humanos e encontro um texto que fala justamente sobre a forma em que a precariedade da segurança alimentar vai impactar na redução das garantias dos direitos humanos de uma determinada população, e encontro esse texto, eu vou ler ele por completo, para entender como foi feita essa análise, como foi feito esse estudo. Então, por isso, recomendo que vocês selecionem e classifiquem a base teórica sempre para dimensionar a pesquisa. Isso ajuda a construir argumentos sólidos e coerentes. Mas como então fazer isso? Então, vamos fazer a base teórica por dimensões ou pilares que sustentam a pesquisa. Então, por exemplo, na pesquisa que eu estou realizando sobre segurança alimentar, então vou procurar pelo menos 2 autores que falem sobre segurança alimentar, que publicaram já sobre segurança alimentar, que conhecem o problema da segurança alimentar. E vou encontrar, esse seria um pilar, segurança alimentar. Outro pilar seria precariedade de direitos humanos com relação à alimentação, dignidade da pessoa humana, com relação ao direito que tem de consumir bons produtos para a sua alimentação. Então, veja, vamos ir à questão da alimentação, políticas de alimentação, programas de alimentação. Aqui no Brasil tem um programa muito interessante que é exemplo no mundo, Fome Zero, enfim. Então, vamos vendo como é que a gente vai articular. Então, também vou encontrar 2, no máximo 3 autores que falem exclusivamente sobre isso. Então, aí eu já tenho meu segundo pilar. Então, veja, um pilar sobre cada um dos temas centrais da sua pesquisa. Então, por isso, pense nesse momento quais seriam os temas centrais da sua pesquisa, os pilares da sua pesquisa. E aí você vai pensar a construção da sua base teórica para cada um deles. Então, por exemplo, veja, na busca de informações para o quadro teórico, deve sempre existir um planejamento e definir fontes primárias e secundárias. Gente, isso é importante, sempre. Vocês se planejando, vocês vão escolher quais são as fontes primárias. Fontes primárias são elementos de cunho inicial escritos diretamente, ou são as matérias-primas da pesquisa. São dados levantados pelo pesquisador, por exemplo, também são leis, decretos, acordos, são normas específicas que foram produzidas para aquilo. Pronto. Então, por exemplo, se você também quer fazer uma pesquisa sobre como os seus discentes, seus alunos estão incorporando a defesa dos direitos humanos nos seus bairros, por exemplo, nas suas regiões de convivência, então você pode fazer uma entrevista para seus alunos, você monta uma entrevista e o resultado dessas entrevistas vai ser uma fonte primária. Se você encontrou uma lei, um decreto, uma norma da sua cidade, do seu estado, sobre o tema que você pesquisa, isso seria uma fonte primária, porque é de primeira mão. E as fontes secundárias, claro, vão ser principalmente os elementos através dos quais os pesquisadores informam a respeito do seu objeto de estudo. Então, por exemplo, a questão dos especialistas que vão publicando livros, que vão falando sobre todas essas questões de segurança alimentar, enfim, técnicas para poder garantir boas safras, entendeu? No país, enfim, então tudo isso vai constituir principalmente o que nós chamamos de fontes secundárias. Em terceiro lugar, os procedimentos para a composição da base teórica. Como vamos fazer? Dessa forma. Então, aqui é importante que vocês têm que fazer esses 4 passos que estão aqui primeiros. Uma leitura exploratória, expedição de reconhecimento. Vocês podem fazer uma leitura geral para explorar o que está sendo feito, o que está sendo produzido no tema.
sim? Vocês fazem um levantamento, vocês procuram algumas fontes específicas e exploram, sim? Depois vocês fazem a leitura seletiva, a escolha do material relevante de interesse para o desenvolvimento da pesquisa, porque não tudo que vocês exploraram vai ser interessante para vocês. Não tudo que vocês encontraram ali vai ser uma fonte tangencial, uma fonte direta para a sua pesquisa. Talvez não, mas vocês vão fazendo essa seleção. E aí depois vem a leitura analítica, que é ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes de forma que forneçam respostas ao problema de pesquisa e às hipóteses. Então, aqui nós passamos a classificar melhor ainda as nossas fontes, sim? Essa leitura analítica já vai mais profundo, sim? E aí, por que é necessária essa analítica? Para você entender e sumariar, começar a fazer conexões. Esse autor aqui, ele vai estar mais relacionado com a segunda parte do meu capítulo, do capítulo tal que estou pensando construir. Esse autor aqui está me dando subsídios para a introdução do meu texto. Esse autor aqui está me ajudando para poder definir os conceitos do tema que eu quero pesquisar. Olha, essas autoras aqui, essas duas, três autoras, que estão circulando aqui, publicando esses livros interessantíssimos, eu vou extrair algumas informações que vão me dar sustento nas minhas considerações finais. Veja como é que é. Então, por isso, essa é a importância, certo? Um dado aqui importante que eu recomendo, a relação entre o que os autores afirmam, sim? E que pode contribuir para o problema de pesquisa que se pretende dar alguma solução. Essa seria a leitura interpretativa. Gente, porque depois de fazer essa análise que a gente fez, a interpretação vai ser fundamental. A leitura interpretativa vai dar significado mais amplo a tudo aquilo, aos resultados obtidos com essa leitura analítica. E por isso, essa relação que vocês devem fazer com os autores. Então, gente, importante, muito importante, galera, que vocês entendam que a leitura interpretativa já é de cada um, a relação interna que você tem. Mas para você fazer uma leitura interpretativa, tem que fazer a exploratória, a seletiva, a analítica, ordenando e sumariando as ideias, e aí você interpreta, e aí você já começa a escrever, começa a crescer, sim? A desenvolver sua base teórica. Essas quatro fases da leitura contemplam uma construção lógica, coerente e científica da redação do artigo, do texto, do que você pretende fazer, do TCC, enfim. Por isso, é imperativo diversificar as fontes de pesquisa e não se limitar tão somente à pesquisa exploratória na internet. Fundamental aqui. Por favor, não fiquem somente com o que vocês encontram nos artigos na internet. Não, vocês também podem ir nas bibliotecas dos seus centros universitários, dos seus centros educativos, da sua cidade. Enfim, vocês podem ir também procurar nas bibliotecas das universidades públicas aqui, também algumas privadas têm acesso livre à consulta de bibliotecas, enfim, de livros, de teses de doutorado, de dissertações de mestrado, de outros TCCs, de especializações, enfim, vocês podem diversificar isso, porque é muito importante que vocês entendam e não ficar somente com o que encontram num primeiro lançamento de comandos ali no Google e pronto, o que apareceu, pronto, não. Temos que aprofundar um pouco mais. A base teórica deve conter consultas a textos tais como livros, artigos, documentos oficiais, teses, dissertações, TCCs e outras pesquisas forâneas e nacionais. Isso é muito importante, sim, que o seu TCC possa ter, pelo menos, vocês que possam encontrar uma tese de doutorado, vocês podem citar uma tese de doutorado e consta ali na sua bibliografia, uma dissertação de mestrado, um TCC de uma especialização, um TCC no nível de graduação, um livro publicado, um artigo publicado, enfim, várias opções que vocês têm para poderem citar e poderem enriquecer seu quadro, sua base teórica. E então, gente, recomendações para citar autores.
Na aula anterior, a gente discutiu um pouco sobre como citar os autores, que isso entra na lógica, ou isso entra na recomendação que a gente sempre faz para criar bons textos acadêmicos, fazer uma boa escrita. Nada como citar também de forma correta os autores. Então, aqui, mais uma vez, vamos insistir e vamos recomendar citar somente a essência e o mais relevante dos autores consultados. O que acontece? Não vamos fazer isso. Espero que vocês não façam. Citar autores e pegar, então, como eu preciso preencher, ou eu preciso completar 30 páginas do meu TCC, então eu vou citar 2, 3 autores e cada citação é uma página. Não pode ser feito também, não. Porque aí, o que está acontecendo? Você está colocando o autor falar por você. E aí o autor está falando por você o tempo todo e você não está dialogando com o autor, que é diferente, que seria o objetivo do TCC e o objetivo dessa base teórica que você está construindo. Sim? Então, por esse lado. Por outro lado, não exagerar na extensão das citações e nas citações constantes de um ou mais autores, como estava dizendo. Também acontece que, então, vamos citar autores. Então, citamos 7 autores, 8 autores numa mesma página. Gente, isso é impossível. Impossível, porque você tem que dialogar com eles. Não é citar por citar, porque se você cita autores, um parágrafo, 2, 3 citações por parágrafo, vai colocando, vai terminar sendo o quê? A famosa coxa de retalhos. Lembram? Não pode construir um texto tipo Frankenstein, todo estranho, esquisito. Não pode vocês fazerem um TCC dessa forma. Não queremos TCCs Frankenstein. Não queremos também TCCs ornitorrincos, que é uma forma aqui, de outro autor aqui, não tem nada a ver esse autor, uma coisa assim. Nada contra o bichinho. Tudo pelo contrário, amamos a diversidade. Mas é uma metáfora para vocês entenderem que o seu TCC tem que ter harmonia e principalmente um diálogo em construção, um diálogo acadêmico com os autores, ok? Então, gente, lembrando que existem 2 formas de citar autores, de forma direta e indireta. Lembre-se, de forma direta, quando é curta a citação menor a 3 linhas, que deve constar no corpo do texto e entre aspas, autor, ano e página, como o exemplo que eu trouxe aqui, e que também está lá na aula anterior. Lembre-se da citação direta quando é curta, ok? Menos de 3 linhas. E lembremos-nos também aqui da citação quando é longa, sim? Maior a 3 linhas. Em parágrafo recuado a 4 centímetros da margem esquerda, espaço simples, como está no exemplo ali. Sim? Veja que reduzimos o tamanho da letra, colocamos o autor, ano e página entre parênteses, porque gente, tem que constar a página da fonte onde vocês tiraram textualmente a informação. Sim? Porque se vocês tiraram uma informação, um dado estatístico, tem que constar essa informação no seu TCC e tem que constar a página, porque eu como leitor, eu poderei ficar interessadíssimo nessa citação que vocês estão fazendo ali, e aí eu vou procurar, só que não está sem página e nada, então não vou encontrar. Tem que estar muito bem clara a página também, porque você extraiu essa informação textual, tal qual, então deve constar uma página. E de forma indireta ou parafraseando, transmitindo a ideia do autor em nossas palavras. Autor e ano também, como no exemplo aqui, que a gente parafraseia, traz a ideia principal do autor e a gente coloca de alguma forma dialogando com ele e você expondo também seus argumentos, ok? Isso é importante. Ler sempre o guia de normas de trabalhos acadêmicos da instituição. Na nossa universidade, nós temos aqui na UFABC, temos o guia de normas que vocês deverão acessar também, porque é interessante ver como é que a própria universidade recomenda a elaboração dos trabalhos acadêmicos seguindo as normas ABNT. Concluindo, galera, discentes, a base teórica traz robustez e força aos argumentos apresentados na pesquisa e sustenta as ideias que almejamos transmitir para difundir conhecimento na formação de outras pessoas. Veja que interessante. Vocês, como formadores, como educadores, veja que interessante é isso, né? Porque vocês estão trabalhando com outros autores no seu TCC. Lembre-se,
citar autores robustece sua pesquisa, fortalece seus argumentos e vão sustentar as ideias que vocês querem transmitir para que aquela proposta de intervenção no seu centro educativo tenha efeito no futuro, no presente e no futuro, na formação dessas outras pessoas. Por isso, vamos trabalhar bastante. E aqui está a bibliografia que vocês poderão fazer, as leituras que eu recomendo, alguns capítulos ali muito interessantes que vocês deverão seguir e vamos trabalhar forte para melhorar a nossa base teórica e poder construir a nossa base teórica sólida e robusta. É isso por enquanto. Vamos ver como vocês vão continuar construindo sua base teórica e dialogando com os autores desta forma. Um abraço e seguimos em contato.